Fala pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, nós vamos iniciar aqui uma bateria de resoluções de questões da banca CESP-SEBRASP para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Foi um concurso que abriu, edital recente, e vai ter lá o cargo para contador e algum outro cargo que tem a contabilidade geral e contabilidade pública. Por enquanto, nós vamos iniciar resoluções de questões de contabilidade geral e futuramente vamos ver a possibilidade também de iniciar com contabilidade pública. É um concurso da banca CESP, que é uma prova que não é fácil, é difícil. Hoje nós veremos resoluções de algumas questões do concurso de Tribunal de Justiça do Pará, questões também para cargo de auditor, que questões difíceis, porque ele cobra um alto nível de profundidade dos pronunciamentos contábeis, da Lei 6.404 e suas alterações. Então, é uma prova difícil. O CESP ele não trabalha a contabilidade geral cobrando questões extremamente complexas com cálculos. E, geralmente eles não trabalham nesse sentido. No entanto, a forma de cobrança deles não quer dizer que a questão seja fácil. Pelo contrário, eles aprofundam muito o conhecimento de CPCs, questões, detalhes lá importantes que são pouco vistos, poucos estudados. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande nos detalhes. Eu acredito muito que essa prova ela vai vir muito forte em cobrança de CPCs, que é a tendência das bancas, inclusive do CESP. Além disso, nós tivemos agora a reformulação, a revisão do CPC 00 e é certeza absoluta que cairão questões cobrando essas atualizações. Então fiquem atentos, muito cuidado com a revisão, a redação do novo CPC 00, porque com certeza vai ser cobrado em prova e não vai vir fácil. E essa prova de vocês com certeza vai ser cobrado pelo menos uma questão do novo CPC 00. Então vamos iniciar nossas resoluções das questões. Se vocês gostarem, podem seguir aqui nas nossas redes sociais, que na verdade por enquanto estamos dando atenção apenas ao Instagram. E seguir o nosso canal, curtir nossa página, que vai vir muito material por aí. Então vamos lá iniciar aqui nossa resolução de questões. Questão 1. TJ Pará 2020, questões recentes. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 15, combinação de negócios, assinale a opção que indica o critério contábil a ser utilizado em uma combinação de negócio para mensurar uma obrigação decorrente de um financiamento industrial assumido pelo adquirente. Então vamos lá. Valor presente, custo amortizado, valor de liquidação, valor realizável líquido ou valor justo. A questão ela quer saber qual o critério contábil a ser utilizado em uma combinação de negócio para mensurar a obrigação decorrente de um financiamento industrial assumido pelo adquirente. Segundo o CPC 15, pessoal, essa resposta se encontra aqui na alternativa E, valor justo. Veja o que diz o CPC, combinação de negócios. O adquirente deve mensurar os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos respectivos valores justos na data de aquisição. Desculpe aí, tive um probleminha aqui, um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Então, deve ser mensurado ao valor justo. Valor justo. Vamos lá para a nossa segunda questão. Assinale a opção que apresenta a conta do patrimônio líquido, que, em decorrência da função que lhe foi atribuída pela legislação societária, pode apresentar tanto o saldo credor quanto o saldo devedor no balanço patrimonial. Então ele quer uma conta que nós possamos ter tanto o saldo credor como o devedor. Então vamos lá. Ações em tesouraria. Ação em tesouraria, pessoal, é uma conta retificadora do patrimônio líquido.
e ela tem natureza devedora, portanto, descartada a letra A. Prejuízos acumulados também é uma conta de natureza devedora, não possui saldos credores, é uma conta de natureza devedora. Capital a integralizar, também é uma conta redutiva do PL, portanto, natureza devedora. Ajuste de avaliação patrimonial, aí sim, aqui nós temos uma conta que tem natureza devedora, ela tem saldos devedores e credores. Quando a gente faz um ajuste de avaliação patrimonial, se for positivo, nós teremos a natureza credora. Se negativo, teremos então a natureza devedora. Reserva de capital. As reservas ela tem natureza credora. Portanto, o gabarito letra D é a nossa única conta desse rol que pode possuir valores devedores, saldo devedor ou credor. As demais possuem apenas um dos saldos no balanço. Artigo 82 da Lei 6.404. Serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a preço de mercado. Portanto, é isso. Aumentos e diminuições registram valores a débitos e valores a créditos. Vamos seguindo. Terceira questão também do TJ Pará. O adiantamento recebido de um cliente por um serviço será prestado após o término do exercício social seguinte. Gera para a empresa que irá prestar o serviço uma disponibilidade de recurso cuja contrapartida é a conta do balanço patrimonial que deve ser. Então, pessoal, o que acontece aqui? Nós temos um recebimento adiantado de clientes, que aumenta nossas disponibilidades e gera para nós uma obrigação de longo prazo. Por quê? Como o cliente nos adiantou esse valor, então nós temos a obrigação de prestar esse serviço. Como aqui a questão informa que será prestado após o término do exercício social seguinte, então nós percebemos que se trata de uma obrigação de longo prazo. E a obrigação de longo prazo nós sabemos que vai ser classificado no passivo não circulante. Então, classifica-se no passivo não circulante e ajustada ao seu valor presente. Classifica no passivo circulante, alternativa B descartada. Classifica no passivo não circulante e ajustada ao seu valor presente somente se tiver efeito relevante. Não, pessoal, essa palavra somente aqui ela invalida. Somente se tiver efeito relevante são as contas do ativo e do passivo não circulante. Classificada no passivo circulante, não, vai ser no passivo não circulante. Classificada no patrimônio líquido, também não, vai ser classificada no passivo não circulante e ajustada ao seu valor presente. Portanto, nosso gabarito é alternativa A. Artigo 184 da Lei 6.404, inciso 3º, ele diz: as obrigações e os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados a seu valor presente, sendo os demais ajustado quando houver efeito relevante. Então, pessoal, as contas de ativo e passivo não circulante serão ajustadas ao valor presente. E as demais, ou seja, circulante, serão quando houver efeito relevante. Se não houver efeito relevante, não precisarão ser ajustadas ao valor presente. Vamos seguindo. Questão 4. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, o procedimento contábil a ser adotado em relação ao reconhecimento contábil de ativos contingentes é. Então a questão quer saber o reconhecimento contábil de um ativo contingente. Então vamos lá. Reconhecer o ativo contingente do balanço patrimonial somente quando for provável.
Não, pessoal. Quando é provável, a gente não reconhece, apenas divulga. Reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando a entrada de benefícios futuros se tornar praticamente certa, ocasião em que o ativo deixa de ser considerado contingente. Então, pessoal, nosso gabarito aqui é a letra B. Questão C, alternativa C. Não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial, mas divulgá-lo em notas explicativas quando for possível que esse ativo venha a gerar benefício econômico futuro para a empresa. Também não. Alternativa D. Reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial sempre que houver alguma possibilidade de esse ativo gerar benefícios econômicos futuro para a empresa que detém. Não, pessoal, ele fala sempre que houver alguma possibilidade. Não é bem isso. Não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial e somente divulgá-lo em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos se tornar praticamente certa. Quando se tornar praticamente certa, ele deixa de ser um ativo contingente e passa a ser reconhecida, que é aqui como a alternativa B. Na alternativa D, apenas a possibilidade. Então, essa possibilidade ela não descaracteriza um ativo contingente e não autoriza o reconhecimento. Vamos aqui para a norma. CPC 25, item 33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequado. Perceba que aqui nós temos isso na alternativa B. Reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando a entrada de benefícios econômicos futuros se tornar praticamente certa, ocasião em que o referido ativo deixa de ser considerado contingente. Item 34. O ativo contingente é divulgado como exigido pelo item 89 quando for provável a entrada de benefícios econômicos. Então, quando for provável a entrada de benefícios econômicos, ele vai ser divulgado. É aqui como alternativa A. Ele vai ser divulgado e não reconhecido. E aqui na alternativa D, ele teria que ser provável e não ter a possibilidade. Isso para ser divulgado e não reconhecido. Portanto, a alternativa D também é errada. Quando for provável a entrada de benefícios econômicos, a entidade deve divulgar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço e, quando praticável, há uma estimativa dos seus efeitos financeiros mensurada usando os princípios estabelecidos das provisões nos itens 36 a 55. Então, pessoal, o ativo contingente ele não é reconhecido nas demonstrações contábeis. Vai ser reconhecido caso seja praticamente certo o seu ganho e, nesse caso, deixa de ser um ativo contingente. Caso o ativo contingente seja provável, ele será divulgado e não reconhecido. Beleza? Vamos seguindo aqui para mais uma questão. Questões difíceis do TJ Pará. A gente vê que todo em cima de pronunciamentos contábeis, o que é uma tendência, já era esperado já, e as próximas provas são esperadas esse nível de cobrança cada vez mais aprofundado, não facilita a vida do candidato. Então vamos lá. Quinta questão. A perda por desvalorização de um imóvel que não tenha sido reavaliado, provoca efeitos presentes e futuros no patrimônio da entidade que detém o controle desse imóvel. Nesse sentido, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, um dos efeitos de tal valorização pode provocar é o reconhecimento imediato da perda em outros resultados abrangentes. Não é um reconhecimento imediato em outros resultados abrangentes, pessoal. Já a gente vai ver. O reconhecimento da perda na demonstração de resultado do exercício em que se der a venda do ativo. Também não. O ajuste da despesa de depreciação em períodos futuros com vistas a alocar o valor contábil revisado do imóvel deduzido de seu valor residual.
em base sistemática ao longo de sua vida útil remanescente. Isso aqui, pessoal, a alternativa C, ela está de acordo com o CPC 01. Alternativa D, o reconhecimento imediato do passivo total da perda, do valor total da perda. Não, pessoal, não existe esse reconhecimento imediato. O não reconhecimento de qualquer ativo ou passivo fiscais diferidos relacionados à perda. Esse não reconhecimento também aqui ele invalida a questão. Então, pessoal, nosso gabarito é a letra C. O ajuste da despesa de depreciação em períodos futuros, com vistas a alocar o valor contábil revisado do imóvel deduzido do seu valor residual em base sistemática ao longo de sua vida útil remanescente. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é o teste de recuperabilidade. Então vamos lá. CPC 01. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior montante entre seu valor justo, líquido da despesa de venda e o seu valor em uso. Então, pessoal, vai ser o maior entre o valor justo. Nós temos o valor justo, líquido da despesa de venda, e nós temos o nosso valor em uso. Imagina que nós temos um bem, e esse bem ele tem um valor justo, já líquido da despesa de venda, no valor de 1 milhão. Esse é o nosso valor justo. E espera-se que, caso tenhamos este bem, trabalhando na nossa produção, na nossa empresa, nas funções, nós poderemos com ele produzir equivalente ao valor de 1 milhão e 100 mil. Então, esse é o nosso valor e uso. O valor e uso é aquele que a gente, usando um bem, ele pode gerar esse benefício econômico. Então, nosso valor justo seria de 1 milhão e o nosso valor em uso seria de 1 milhão e 100 mil. O CPC ele fala que vai ser o maior entre esses dois. Então, nesse caso, o nosso valor recuperável seria o valor em uso. Item 61. A perda por desvalorização de um ativo não reavaliado deve ser reconhecida na demonstração do resultado do exercício. Entretanto, a perda por desvalorização do ativo reavaliado deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes na extensão em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reserva da reavaliação reconhecida para o mesmo ativo. Essa perda por desvalorização sobre o ativo reavaliado reduz a reavaliação reconhecida para o ativo. Então, pessoal, nós percebemos aqui que essa perda por desvalorização ela não é automática. Ela vai ser na extensão em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reserva de reavaliação. Item 66. Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, amortização, exaustão do ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo menos seu valor residual, se houver, em base sistemática ao longo da vida útil remanescente. Veja que nós encontramos isso na alternativa C. O ajuste da despesa de depreciação em períodos futuros com vistas a alocar o valor contábil revisado do imóvel deduzido do seu valor residual em base sistemática ao longo da sua vida útil remanescente. Então, pessoal, questão praticamente literal do CPC 01. Item 62. Quando o montante estimado da perda por desvalorização for maior do que o valor contábil do ativo, o qual se relaciona, a entidade deve reconhecer um passivo se e somente se isso for exigido por outro pronunciamento técnico. Então, nós temos aqui na alternativa D, o reconhecimento imediato de um passivo da perda. Esse imediato, pessoal, está errado. Só iremos reconhecer um passivo se e somente se isso for exigido por outro pronunciamento técnico. Caso não exista essa exigência, então nós não reconheceremos
Então nós não reconheceremos esse passivo, beleza? Item 64. Se a perda por desvalorização for fornecida, qualquer ativo ou passivo fiscais diferidos relacionados devem ser reconhecidos em consonância com o pronunciamento técnico CPC 32, comparando-se o valor contábil revisado do ativo com sua base fiscal. Então aqui na alternativa ela fala que o não reconhecimento de quaisquer ativos ou passivos fiscais relacionados à perda. Ela fala o não reconhecimento de quaisquer ativos ou passivos fiscais diferido, o que está errado, porque o item 64 ele fala se a perda de desvalorização for reconhecida, qualquer ativo ou passivo fiscais diferidos relacionados devem ser reconhecidos. Qualquer ativos ou passivos fiscais diferidos relacionados. Então, se tivermos um ativo ou passivos fiscais relacionados com essa perda, então reconheceremos sim nas nossas demonstrações contábeis. Então, esse não reconhecimento de qualquer ativo, ele invalida a questão. Portanto, pessoal, a alternativa à questão 5, letra C. Por hoje nós encerramos aqui essas 5 questões do TJ Pará, questões difíceis, tem umas ainda mais complexas que nós iremos trazer e vamos resolver várias questões até a prova que vai ser em julho. Tem bastante tempo para estudar, para revisar, ver conceitos dos CPCs, Lei 4.000, Lei 6.404, pronunciamentos técnicos e avançando nas questões CESP, resoluções de questões de diversos concursos, especialmente as mais recentes, para que a gente possa melhorar o conteúdo e chegar para essa prova afiado, né? Chegar nessa prova para a gente resolver a prova sem mais problemas e detonar essa contabilidade. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que estejam gostando, dê um feedback aí para a gente e ficamos no aguardo. Logo voltaremos com mais questões. Um abraço.